Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, podemos estar reunidos novamente, declarando que nós confiamos no Senhor, amém? Assim como o salmista, nós lemos agora nos Salmos, dizendo para ele mesmo: espera no Senhor, minha alma, espera no Senhor, confia no Senhor. Que nós possamos também clamar a cada dia e nos lembrar: o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós devemos confiar nele. É por isso que nós vamos clamar nesse primeiro louvor, pedindo: Senhor, reina sobre a minha vida, reina em todas as áreas da minha vida, no meu pensar, no meu falar, no meu sentir. Reina em mim, Senhor, reina na tua igreja. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos clamar ao Senhor sobre o meu pensar, o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos clamar mais uma vez sobre o meu pensar, Senhor. Sobre o meu pensar, faz-me refletir. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Aleluia. Em tudo que nós fizemos, que nós venhamos pedir a direção do Senhor, amém? A palavra nos diz que o homem pode planejar a sua vida, pode fazer os seus planos, mas já está tudo determinado. Quem determina é o Senhor. E é por isso que nós devemos nos colocar na direção, pedir direção do Senhor, estar sensíveis a ouvir a tua voz e sempre nos derramar na sua presença. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Oh, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Nós reconhecemos. E é por isso, Senhor Deus, que nós nos colocamos na tua presença e queremos nos derramar por inteiro, Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Senhor, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Aplauda ao Senhor. E que nós possamos a cada dia estar na presença dEle. Amém. Os irmãos podem se preparar para ofertar ao Senhor. Podem se assentar. Preparar a sua oferta, seus dízimos. E declarar: Senhor, verdadeiramente Tu és o meu amado. O Senhor que me resgatou. O Senhor que me salvou. Tu és tudo para mim. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver te adorarei, Senhor. Amém. Vou convidar nosso irmão André, que já está de volta,
para orar pelas ofertas. Graça e paz, irmãos. Oremos. Bendito Deus e Pai da nossa salvação, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O que seria de nós se não fosse, Senhor, o teu amor, o teu cuidado, a tua direção nas nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos vida, Senhor. Te agradecemos porque temos saúde, porque temos uma igreja, Senhor, para nos reunirmos e juntos cantarmos cânticos que adorem o teu nome, que exaltem o teu nome, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque temos trabalho. O Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. Por isso nós te louvamos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Senhor. Sabendo, Senhor, que é um mandamento, que é a instrução da tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis cada vez mais para a expansão do teu reino, Senhor. Dando sabedoria, Senhor, àqueles que administram, Senhor. E, Senhor, que cada um que venha contribuir, Senhor, possa sentir a tua presença, Senhor. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo isso e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Que bom estarmos mais uma sexta-feira reunidos na presença do Senhor, próximos ao término da semana, penúltimo dia da semana, e Deus tem nos abençoado tanto, não é? Já falei, é uma alegria ter o irmão Ed de volta. Já chegou há alguns dias, mas foi o primeiro dia que nós tivemos a oportunidade de revê-lo, não é? Falamos da alegria e satisfação de ter o nosso irmão Ed de volta. De igual modo, nosso irmão André, a irmã Laura, não é? O Luquinhas e a Abel já vimos, já falamos, não é? Esses tempos de descanso, eles são importantes, são terapêuticos, não é? Se os irmãos puderem tirar, peçam a Deus graça, não é? E possam ir, se não ao Brasil, em algum outro lugar, mas é importante um período para nós descansarmos um pouco, buscarmos a Deus com a família. Às vezes corremos tanto de um lado para o outro. Esse ano, por exemplo, eu não vou poder ir ao Brasil pela chegada do Azaf, é uma causa muito nobre, mas para algum lugar eu vou. Para algum lugar mais próximo, que Deus nos dê condições, eu quero descansar pelo menos 10 dias. Eu preciso, todos nós precisamos. Deus criou o mundo, o universo, em 6 dias, e no 7º ele, não que ele ficou fadigado, Deus não se cansa nem se fadiga, nós nos cansamos e nos fadigamos, mas nós precisamos esse período também de pararmos para contemplar o Senhor. Tem gente que fala: pastor, estou há 15 anos sem férias. Diga para o seu irmão, isso é uma vergonha, meu irmão. Isso não é motivo de orgulho, não. Tem gente que fala: estou há 20 anos sem férias. Enche a boca para falar. Não fala isso não, isso é errado. Não é? Tire. Se não dá para ir para Tailândia, se não dá para ir na Tailândia, vai em Okinawa. Se não dá para ir em Okinawa, vai aqui em Nara, não é? Ou em Suzuka. Mas vá para algum lugar, quebre a rotina e tire um período de descanso com sua família. Isso é muito bom. Tenho certeza que foi muito bom para os irmãos. Foi bom, meu irmão Ed? Foi tão bom que ele andou 4.000 quilômetros no Brasil. Imagina aí, irmãos. 4.000 quilômetros de carro. Não é brincadeira, não. O André não andou isso tudo, não, né, André? Não. Mas foi bom também. Que bom, que bênção. Foi bom, Laurinha? Oh, não é? Muito bom. Mas melhor ainda é poder ter os irmãos de volta e vê-los bem, saber que o Senhor cuidou. Ele cuidou de nós aqui também. Passamos. Louvamos a Deus pela cirurgia da Tati, que foi um sucesso, não é? Já falei com ela por mensagem, né? Ela me ouviu. É muito bom saber que o Senhor tem cuidado do seu povo. Eu não sei como foi a semana de muitos de vocês, mas se você está aqui é porque a boa mão do Senhor lhe guardou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bem, as crianças vão poder falar os seus versículos antes de irem para a sua sala. Vou começar com a irmã Laura aqui.
Amém. Está no pendrive que já está aí. É só você abrir nesse pendrive, querido. Por favor. Irmã Rebeca. Amém. Meu irmão Lucas. Lucas já não é mais criança, né? Perdão. Lucas já olhou para mim e falou, eu não. É brincadeira, né? Tá bom. Perdão, meu irmão, pelo imenso lapso cometido. Mas vocês precisavam ver a cara dele, irmãos. Perdão. Né? Mentira, também não vou fazer isso com você, viu? Por favor. Natan, ainda posso? Por favor, Natan. Amém. Não? Então, quem... perdão, Vitor. Amém. Quem é a tio hoje? Tia Kelly? Tá ensaiando, né? Tia Kelly? Amém. Só um comentário, irmãos. É tão bom ver as nossas crianças crescendo, não é? Eu estava semana passada, essa semana também a Kátia colocou um vídeo. Semana passada eu estava vendo alguns dos meus arquivos de 5 anos e meio, quase 6 anos atrás, ver os nossos meninos pequenininhos, não é? E rever muitos dos irmãos. E não olhei com saudosismo, mas com alegria, em saber que ao longo desses 6 anos, nós já passamos tanta coisa juntos, não é? E Deus cuidou de nós, estamos aqui, e tanta gente nova, alguns Deus levou, nós olhamos sim com saudades, mas outros Deus trouxe, mas o melhor ainda é poder construirmos uma história juntos, não é? Os irmãos que perseveram e permanecem, claro, existem uns que perseveram longe, mas é muito bom poder construir uma história como igreja, poder olharmos para trás e vermos que estamos caminhando juntos para a glória de Deus. Isso é uma dádiva, é uma bênção. Até nos momentos difíceis, eles são extremamente pedagógicos. Nós crescemos tanto para a glória de Deus. Amém? As crianças sim podem ensaiar. Os irmãos vão poder falar os seus versículos para a glória de Deus. Deus, exaltarei e louvarei o teu nome, pois teu conselho vou colar. Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25:1. Amém. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4:25. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele os fará saber o seu conceito. Salmo 25:14. Amém. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Amém. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37:5. Amém. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente aos maus e os bons. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Shuno on mewa dokoni demoari. Akunin to zenin to mihatteru. Shingen yugosho sansetsu.
Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Salmos 37:3. Provérbios 16:16. Quão melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O homem como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Salmo 144:4. Hebreu 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a convicção. É a prova das coisas que não vemos. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Amém. Minha rocha e meu resgatador. Amém. Salmo 19:14. Amém. Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém. Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas grandes maravilhas. Salmo 9:1. Amém. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Mateus 20:28. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11. As pessoas podem fazer seus planos, mas o Senhor Deus é quem dá a última palavra. Amém. Provérbios 16:1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Amém. Lancem suas preocupações acima dele, pois ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51:11. Amém. O Senhor odeia os que falam mentiras, mas se deleita os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Amém. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27:12. Então respondeu Jó ao Senhor: sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42:1 e 2. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5. Amém. Vou deixar o microfone com o irmão Marcelo, que já estava com saudade. Não é, meu irmão Marcelo? Temos a alegria de participar conosco também, irmão Milton, irmã Marlene. Estão vendo não pelo YouTube, mas pelo Skype. Não é? Então estamos conectados aqui. Eu sei que tem ovelhas aqui nos assistindo. Não sei se no Brasil, não é? Mas temos irmãos no Brasil, irmãos tão queridos. Para os irmãos são novos. Casal aqui da igreja, os pais do Mateus, que esteve conosco, um período muito abençoado. Bem, irmãos, aos que não estavam aqui semana passada, nós estamos falando, André e Ed, no capítulo 12 de Romanos,
falando sobre os dons ministeriais. O Mateus fez uma observação particular comigo, dizendo: olha, pastor, os últimos cultos voltou uma dinâmica de algum tempo atrás das pessoas participarem mais. As pessoas estão falando, e eu argumentei algo que o Mateus não tinha percebido, é porque nós chegamos numa parte prática da carta. Até o capítulo 11 era uma parte teórica ou teológica. Paulo estava falando sobre justificação, Paulo estava falando sobre a salvação tão somente pela fé. São temas, Raquel, doutrinários, eles são muito, muito importantes, mas eles não têm tanto a ver, Gogô, com o nosso dia a dia. Tem mais a ver com aquilo que Deus já fez nas nossas vidas e como Ele alcança e salva o pecador. Então, quando nós chegamos na parte prática, minha irmã Sandra, se torna mais entusiástico, porque tem a ver com o que nós estamos vivendo, estamos passando. E nós preferimos falar do nosso presente do que do nosso passado, não é? Nosso passado é importante. E falarmos sempre sobre a salvação, por mais que nós saibamos, minha irmã Mara, como aconteceu, é muito importante para que isso possa renovar o que mesmo? É renovar a fé, mais um elemento muito importante para uma fé. Ó Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça em meu coração, que me encheu de ternura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Tem um remanescente fiel que ainda conhece música da harpa do cantor cristão. A maioria voou, não é? A maioria não conhece. Vale a pena, e existem alguns cantores modernos que colocam uma melodia nova, uma roupagem nova nessas músicas, que tem um conteúdo muito belo, muito profundo. Hoje a Pamela estava empolgada, pedindo para eu pôr no celular uma música que ela ouviu no carro da Carol, não é? E ouvindo, põe, papai, como é o nome mesmo? Não, da menina que canta lá da música, nem sei que ela gostou. E eu parei assim, não falei, mas pensei, eu falei, ou as músicas de hoje não prestam, ou eu estou ficando velho. É verdade, meu irmão, porque, irmãos, eu não consigo achar graça. Eu digo, eu acho que eu estou ficando mais para uma outra geração, e ela tão empolgada ouvindo, é de Deus, né, papai, essa música é de Deus, e ouvindo, e chegou da escola, pediu para colocar de novo, e aí eu fui entendendo que nós estamos numa outra geração. Mas essa conexão, Lume, ela é muito importante. Por quê? Porque nós somos a geração, meu irmão Alex, responsável por transmitir verdades e valores, não é? Nós temos que balancear, e o mais importante é uma igreja ser uma igreja balanceada na sua dieta espiritual. É muito comum no Brasil, a Raquel, que foi crente a vida inteira lá, ouvirmos isso. Essa igreja ela é boa para jovens. Não, essa igreja ela é muito boa para crianças. Não, essa igreja, a irmã Célia que está lá hoje, não é, minha irmã? Essa igreja é muito boa para casais. Na verdade, Maurício, a igreja ideal é uma igreja boa para todos. É uma igreja que serve em todas as esferas. É uma igreja que sabe comunicar às crianças, aos jovens, aos casais, aos mais maduros. E encontrarmos este equilíbrio é um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu cantei este cântico aqui e me deu saudade. Daí uma dica para o ministério. A irmã foi embora, né, a irmã Alice, e aí eu deixei de cantar os hinos da harpa que eu cantava com ela, do cantor cristão. Não é? Mas vocês podem ir resgatando no próprio ministério de louvor, porque são letras tão belas, tão profundas, não é? E muitos desses hinos,
eles foram compostos, muitos, minha irmã Leni, depois de semanas de oração, semanas de jejum, consagração da igreja, onde o Espírito visitava o coração daqueles poetas. Hoje em dia, me perdoe, não, ainda existe, mas é uma minoria esmagadora. Se faz música hoje para vender, não é? E uma das coisas que eu observei, eu ouvi só 2 músicas, quase não se fala. Aí a Pamela pergunta: tem alguma cantora com meu nome, papai? Eu disse: tem uma tal de Pamela. Põe aí, eu quero ouvir. Quase não se fala o nome de Deus, quase não se fala o nome de Cristo. São músicas ambíguas, dá tanto para cantar para um namorado quanto para Deus. Você vai descobrir lá no finalzinho que é para Deus, que fala: eu oro a ti. Não é algo assim. Não estou generalizando, mas é a maioria. Se eu tiver errado, vocês que escutam música, eu não escuto, me corrijam. Mas é mais ou menos por aí, músicos, ou não? Não? Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos, né? Carol já fez uma cara ali de poucos amigos. Eu vou fuzilar esse pastor aí. Desculpa, irmãos, isso daqui digo eu, não o Senhor. É uma leitura minha, não é? Sintam-se à vontade depois para replicar. Eu sei que ainda existe cantor que ama o Senhor, músicas, algumas com letras muito boas, piedosas, não é? Mas é difícil achar. Ok? Vamos voltar ao nosso tema. Não sei nem por que eu entrei nisso. Só sei que foi assim. Bem, nós estávamos falando sobre o dom de liderança. Vimos, Lilian, que é um dom, mas mesmo sendo um dom, eu tenho a responsabilidade de o que mesmo? Instruir? Não. Aperfeiçoar? Ok. Tenho a responsabilidade, Gogô, de administrá-lo corretamente. Vocês lembram? Lembra, Alex, das palavras de Paulo para o jovem pastor Timóteo? Não negligencie o quê? O dom que há em ti, que você recebeu através? Imposição de mãos. Você tem um dom, Mara, você tem um dom, Kátia, você tem um dom, Marcelo, você tem um dom, Fábio. Mas mesmo sendo um dom de Deus, nós podemos negligenciá-lo. E nós falamos semana passada como é que nós podemos fazer isso, Diego. Rapidamente, como eu negligencio o dom? Quando eu não faço com zelo, ok, o que mais? Quando eu não busco crescimento. O que você falou, Diego? Sem zelo, não é? Quando eu não tenho zelo, eu não tenho vontade, eu faço de qualquer jeito. Não é? Eu estou fazendo relaxadamente a obra do Senhor. O que mais? Quando a minha motivação não está em Deus, isso é muito importante, é o que nós estamos falando aqui, né? O que mais? Alguém lembra de algo mais? Nós trouxemos, meu irmão Erivaldo, um estudo que o Dr. Larry trouxe na última Fermata, em 2013, se não me falha a memória, está funcionando? Arigatô? Não é? A diferença entre um líder que serve e um líder que se serve. Infelizmente, isso existe, Sidney, dentro das igrejas, e nós queremos ver qual é o padrão de Deus. Nós queremos ser, para a glória de Deus, líderes que servem naquilo que Deus nos chamou para servir. É muito, muito importante. Eu quero ser um líder que serve naquilo que Deus me chamou para servir. Não é naquilo que aparecer. É para o Senhor eu faço. É para o Senhor eu faço. Se for uma necessidade. Mas eu digo para os irmãos, eu não sinto alegria de ter que ir para Tsu, pegar um violão e tocar e cantar. Eu gosto, mesmo não sendo músico, eu gosto. Às vezes eu pego meu violãozinho aqui, não é? Toco, os irmãos me suportam aqui. Mas eu não sinto alegria. O porquê?
Porque o meu chamado no serviço cristão é para exercer a docência na igreja, e não para tocar. E se eu estou tocando, significa o que, Ed? Indiretamente. Eu estou tocando por quê? Não, tudo bem, não. Aqui eu estou tocando por necessidade, mas no caso de Tsu? Necessidade. Foi isso mesmo? Por amor à obra. Mas vamos lá, eu quero que vocês abordem o outro lado. Obediência, porque não tem alguém para fazer. Se não tem alguém para fazer, significa o quê? Significa que eu vou ter que fazer? Tudo bem. Como diz aquele dito popular, só tem tu, vai tu mesmo. Ok? Se não tem alguém para fazer, de duas uma. Sim, verdade. 3. Ou então 3 possibilidades. Não, peraí. Não, se não... Qual foi a minha argumentação? Eu estou voltando ainda, irmãos. Eu tô... Essa semana foi muito dura para mim. Eu estou no fuso de pai de 3. Alguém aqui é pai de 3? Não, mas você não criou os 3 juntos. Não vale. Não vale também. Não criou junto. O Ed é pai de... Se fosse o Ed é pai de 4, 5. 5, né, que criou. Não, mas não vale. Estou dizendo 3 criando junto. Aí é outra coisa. Só a irmã Leni, não é? Só a irmã Leni pode me entender. Só a senhora me entende, minha irmã. Só a senhora sabe o que eu estou passando. Bem, queridos. Mas se eu estou fazendo porque não tem alguém, entenda, não é porque eu quero centralizar, eu estou fazendo porque não tem. De 2 possibilidades, uma. Quais são? Diga, Raquel. Diga, querida. Não. Pode falar alto. Pode ser. Vamos abordar. Diga, André. Mesmo o seu dom primário, o seu chamado sendo a docência, Deus também te deu o dom de tocar. Então você tem que estar suprindo a hora, está exercendo o que Deus deu. Não, mas não é essa a abordagem. O porquê que não há alguém para fazer. Primeiro lugar, ou porque alguém está negligenciando o chamado de servir, entendeu? Porque é muito importante, muito importante, a partir do momento que você foi convertido, que o Espírito Santo alcançou o seu coração, Deus vai colocar no seu coração um desejo de servir no reino de Deus. Servir em qualquer coisa. Irmãos, olha, eu fui consagrado ao diaconato com 16 anos. Precoce, 16 anos. A minha maior alegria era chegar na igreja meia hora antes. E no Brasil vocês sabem que as igrejas sofrem muito com um problema. Os irmãos peruanos entendem esse gesto aqui? Isso no Brasil, fala para os irmãos o que significa. Roubo. No Brasil as igrejas são roubadas demais. Material de som. Então, existia uma casinha de segurança onde todo mundo, acabou o culto, tem que tirar tudo e guardar nesse lugar. Se deixar como nós deixamos aqui, no próximo culto, canta todo mundo a capela. O povo rouba a igreja, rouba tudo, irmãos. Já estão fazendo assalto até em culto. Já entraram na hora de culto, a mão armada, em uma das nossas igrejas, e preferem igrejas de classe média, né, para roubar. Né? E se for depois da oferta, leva o gasofilaço também. É triste.
Entendeu? Mas voltando, o meu maior prazer, Leandro, era chegar meia hora antes para abrir a casinha lá, o lugar de segurança, e tirar a caixa, colocar, armar tudo, colocar microfone, desenrolar. Acabava o culto, o mesmo processo. Tirava os cabos, enrolava os cabos, guardava tudo. Depois, eu tinha o maior prazer de fazer isso, não é? Foi o que Deus me chamou para fazer. Eu tinha condições de pregar? Não, mesmo que Deus tivesse futuramente, minha irmã Mara, o dom de docência ou pastorado para me dar, não era a minha realidade naquela época. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer ao ser alcançado por Deus é dizer, Gisa, Senhor, em que o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me usar? Porque se eu, hoje, como um pastor, estou numa igreja que tem 20 ou 25 crentes, a realidade lá, e eu preciso tocar, de duas uma, ou Deus não despertou e não deu um dom para ninguém na área musical, eu acho muito difícil, porque a música é uma parte importante do culto, faz parte da adoração, e não é possível que dentre 20 crentes salvos num lugar, Deus não chamou ninguém, é todo mundo voz de taquara rachada, ou então é todo mundo descompassado, porque tem gente que não tem ritmo, não é? Até aprende, mas vai lá, a música já está lá no sol, a pessoa ainda está lá no ré. Não é possível. Existe alguém que Deus capacitou. Então, essa primeira possibilidade é descartada. Então, se existe alguém servindo numa área, não é, por falta numa congregação, é porque existe alguém que foi chamado para servir naquela área e está negligenciando. E a Bíblia diz, maldito o que faz a obra do Senhor. E relaxadamente, ou negligenciar, Keiko, não é apenas eu não fazer algo que eu fui incumbido. Porque, às vezes, nessa ideia de negligência de dom, Fábio, me vem logo, bem, o Mateus é músico, então se eu na música não servir bem, eu estou negligenciando a obra do Senhor. Não. Eu negligencio quando eu não me coloco à disposição para servir ao reino. Vocês lembram da parábola dos talentos? Lembram? O Senhor, ele deu quantos? A mesma quantidade para todos? O texto diz que ele fez o quê? Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Nós temos crentes em fases diferentes da caminhada cristã, pessoas que já têm 20 anos, outros que têm 10, outros que têm 5, outros que estão começando agora. De acordo com a sua realidade de hoje, Deus vai te dar algo para fazer. E na sua realidade de hoje, faça com toda a força dos seus braços e com toda a alegria do coração. Amém? Ficou claro para os irmãos? Então, pode ser, alguém gosta de fazer tudo, nós vamos ver, é um dos pontos do líder que se serve, e não do líder que serve, mas pode ser também, se eu faço, porque não tem quem faça. E na necessidade, vou deixar agir, não é? Eu sei tocar um violão, e eu vou chegar e dizer, eu não vou fazer sem violão para esse povo aprender, para eles deixarem de ser preguiçosos. Vai cantar todo mundo. Não, é para o Senhor. Diga, Gi. Naquele ministério, mas é muito nítido a gente ver a má vontade da pessoa. Não faça. Não faça. Entendeu? Para Deus, ou nós fazemos com todo amor e devoção, ou Deus vai ter nojo do seu serviço. Imagine eu subir neste púlpito, ou fazer qualquer outra coisa. Os irmãos vão dizer, quer dizer que tudo que o pastor fez na igreja, o pastor sempre exultou? Não. Às vezes existe gente ruim que a gente vai atender, que eu vou orando, irmãos. Meu Deus, me dá graça, me dá amor, Senhor. Tem misericórdia do meu coração. Nós lutamos ainda contra a nossa carne, não é? Existem coisas na vida cristã que nós fazemos por submissão. Agora, eu tenho que ter amor por aquilo que Deus colocou em minhas mãos para fazer.
Senão não faz sentido. Agora, eu vou fazer por má vontade. Se você diagnosticar isso, você tem que chegar e, em amor, conversar com o irmão. Não é? Digamos que foi a Keiko. Você falou, minha irmã, você está bem? Não é? Mas por quê? Não, eu estou achando você um pouco, não sei, minha leitura pode estar equivocada, mas eu lhe achei um pouco insatisfeita hoje, quando você estava dando aula para as crianças. Não foi o caso da Keiko, que eu acabei minha pregação, ela ainda pregou mais 40 minutos para as crianças. Não é? E você vai dizer, olha, se eu estiver errado, Keiko, me perdoe, minha irmã, eu só estou transmitindo uma impressão. Se Keiko for sincera, ela vai abrir o coração. Não é? Vai dizer, não estou bem, não me sinto, etc, etc. Se for um momento de crise, você ministra ao coração de Keiko. Olha, minha irmã, se você está desanimada com as crianças que estão desobedecendo, persevere, é difícil, o ministério é laboroso, mas peça a Deus graça. Agora, se for porque realmente ela não quer de jeito nenhum servir nessa área, então, peça ela para orar, não é? Mas é muito importante que eu me disponibilize. Um servo está disposto a servir. Não é que eu toco o violão lá em Sul, com raiva lá, matando os irmãos, não é? Imagina, eu toco com alegria, estou tocando, os irmãos que já viram, estou louvando ao meu Senhor. Às vezes eu olho assim e oro e digo, Deus, tem misericórdia. E tento motivar aqueles irmãos. Mas também não quero que eles aprendam na base da força do meu braço. Porque imagina fazer para o Todo-Poderoso, porque alguém está constrangendo. Não vai funcionar. Ok? Podemos andar? Amém? Motivação para líderes que servem, não é? Muito antes da ideia, já lemos isso, não é? Vamos lá. Jesus modelou o verdadeiro líder que serve, investindo a maioria do seu tempo. Não, aqui nós paramos, ó. Você já está paramos aqui, preparando outras pessoas para o teu lugar, quando o seu tempo chegar. Por exemplo, o meu tempo como diácono chegou, certo? Deus me chamou para servir como um diácono por um tempo. O meu tempo como diácono chegou. A ideia existiam outras pessoas que eu estava investindo? Não é? É muito comum, nós tivemos pessoas aqui. A Giza serviu no Ministério de Missões. Primeiro, Abel serviu no Ministério de Missões por uns 2 anos, Bel. Uns 2 anos. Depois, Abel serviu ao Ministério de Mulheres e a Giza entrou no Ministério de Missões, com que hoje, mais 3 anos, 3 anos e meio, não é? E aí agora assume a equipe, o Fábio, a Edilane e a Kelly. A pergunta é, nós estamos preparando pessoas, se Deus me chamar para servir em outra área? Os irmãos deixaram de servir, não porque desistiram de servir, minha irmã, Milagros, mas é porque Deus os chamou para servir. O reino é dinâmico. Nós preparamos. É algo a se pensar. Você considera essas pessoas, ou as pessoas que estão nos auxiliando, uma ameaça ou um investimento? Nós temos que investir na vida de pessoas. Um bom líder e um líder que serve, ele investe ensinando aquilo que Deus colocou em suas mãos. Vocês lembram do que eu disse semana passada? Que um dia uma irmã me disse, olhe, não ensine tudo que você sabe não a ninguém não, viu? Não ensine não, porque senão essa pessoa pode lhe passar a perna. Não foi aqui não, para vocês começarem a pensar, quem foi? Não foi aqui, foi no Brasil. Já pensou, irmãos? Já pensou? Que absurdo, Marcelo. Jesus modelou o verdadeiro líder que serve, investindo a maioria do seu tempo no treinamento e preparação de discípulos para a liderança, uma vez que Jesus realizasse seu ministério aqui na terra. Os líderes que servem consideram a sua posição como sendo um empréstimo do Senhor, e parte de suas responsabilidades é a de preparar líderes para a próxima geração. Nós temos
esta grande responsabilidade. João 14:12, o que diz? Vamos abrir rapidamente. Eu quero fazer uma colocação bem interessante. João 14:12. Amém? Agora, quem pode ler em português? Pode ler, Carol. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, ele exerceu o seu ministério, Alfredo, em Israel. Começa na Galileia, o ministério termina na Judéia. Pouquíssimos gentios alcançados pelo Senhor. Nós encontramos a cura de um samaritano aqui, encontramos a mulher sírio-fenícia ali, não é? Encontramos um publicano acolá, gentil. Mas Jesus passa 3 anos do seu ministério fazendo o quê, Bel? Ensinando. Ensinando a 12 homens. Sidney era furiô, não é? Traidor, não é? Filho da perdição, mas era. Perdido, gogô, estava ali. Isso nos dá um grande exemplo, um grande princípio, Humberto, que nem todos que nós treinarmos, o quê? Vai trazer resultado. Não. Nós vamos enfrentar frustrações no exercício da nossa liderança, não é? O sucesso não é absoluto e a proporção da ação ministerial não é padrão, não é uniforme. Porque se você observar os 11 discípulos, a ação ministerial deles é muito distinta um do outro. Dos 11 que Jesus treinou, qual foi o mais proeminente? Encontramos Pedro e João. Tiago também foi, mas não o Tiago, discípulo, mas o Tiago, irmão de Jesus, que se tornou um grande líder em Jerusalém. Mas nós já encontramos uma segunda remessa, meu irmão Erivaldo, que se torna o maior. Quem foi? Pablo, não é? Paulo se tornou o maior. Olhe como a tarefa de fazer bons líderes teve sucesso, minha irmã Leni. O maior de todos. Vem não na primeira geração. E é por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, obras maiores, olha só, meu irmão Ed, alguém que foi treinado não por Jesus, se tornou o maior líder, e não nenhum dentre os 11. Que fantástico! Isso nos mostra, irmãos, que fazer discípulos é algo essencial, e um bom líder, ele precisa ensinar. E eu já disse que você é líder começando na sua casa. Eu já vi muito irmão dizendo, Deus que me livre desse negócio de líder. Deus que me livre desse negócio de liderança. E eu já lhe falei que se você já casou, nem adianta falar mais, você já é líder. Ou pelo menos deve ser. Se não quiser ser líder, Alfredo, continue solteiro. Mas todos casados são líderes. A pergunta é, Deus me constituiu líder sobre o quê? Os líderes aqui, muito importante. Quem tem um dom de liderança? Alex. Eu sou líder de quê, Maurício? Eu sou líder da minha casa. Não, eu sou um diácono, uma diaconisa. Não, eu sou líder do louvor. Não, eu sou líder dos homens, das mulheres. Não, eu sou líder do Ministério de Missões infantil. Primeira pergunta que eu devo fazer. Antes de fazer discípulos, eu preciso saber quais são as minhas atribuições. Você sabe muito bem qual é a sua função como líder? Você sabe, Mateus, qual é o seu papel, ou o que Deus requer de você como um líder de louvor? Deixa eu pegar você que está calado hoje, fale. Vamos lá, enumere. Vamos lá, eu vou pegar outro. Vamos lá, vamos pensando aí, líderes. O papel, primeiramente, é ajudar a igreja
auxiliar a igreja a adorar a Deus, ok. O que mais? Direcionar os liderados a cumprir a função da melhor forma possível. O que mais? De alguma forma, os apacentar e de alguma forma ser um exemplo para eles. Ser exemplo para eles. Quer auxiliar? Você também é líder. Vamos lá. Organizar, né, o tempo, porque o Ministério de Louvor, ele ocupa metade do culto, né? Então, tem a ordem Sim. dentro do nosso tempo, né? Claro, vocês percebem como é difícil quando nós paramos para falar das nossas atribuições? O que eu tenho que fazer? Eu peguei os irmãos de surpresa, eles, não, é isso. Mas eu tenho certeza que se eu pedir para eles, olha, voltem amanhã, eles vão trazer mais umas 3, 4 coisas além do que eles falaram aqui. Não é? É difícil, mas eu preciso, André, eu preciso saber qual é a minha função. Para o que Deus me chamou, como líder nessa área, para o que Deus não me chamou. Certo? A partir daí, eu terei condições, Carol, de fazer discípulos. Identificando, minha irmã Mara, as pessoas que tenham recebido o quê? O dom. Recebeu o dom. Talvez não foi oficialmente reconhecido, Sandra, mas já recebeu o dom, minha irmã Célia. E aí, quando eu percebo alguém que recebeu o dom nesta área, qual é a minha obrigação? Investir nessa pessoa. E o que eu aprendi, Giza, eu vou passar. Transmitir, na expectativa de que obras maiores do que eu, essa pessoa possa fazer. E que lá no futuro eu possa olhar e dizer, que maravilha, ele conseguiu ir aonde eu não fui. Eu me emocionei muito quando eu fui ao Brasil, ano passado, para a glória de Deus, e pude ir na igreja central, a igreja Betel de Jaguaribe, que foi a igreja que pagou meu seminário. E isso é visão de reino, irmãos. Nunca trabalhei nessa igreja. Preguei nessa igreja 4 vezes ao todo. Não é? Porque nos 4 anos de seminário eu sempre estava servindo em outra igreja. É diferente do André, que era membro aqui, congregava aqui, entrou no seminário, serve em Tsu, mas à noite está aqui. E serve aqui durante a semana e mora aqui, pelo menos até março. E diferente, eu nunca trabalhei, era sempre todo fim de semana interior. A igreja pagou integralmente. Às vezes o pastor chegava e dizia, irmão, a igreja já pagou 6 meses do seu seminário adiantado. Não é? Isso era uma dádiva do Senhor. Trabalhamos, de repente, depois de 10 anos ligado a essa igreja, nos desligamos, continuamos na mesma denominação. 6 anos depois, 7 anos depois eu volto. 17 anos depois que eles me acolheram. 17 anos depois. E ver o pastor daquela igreja, um senhor de 75 anos, chorando e dizendo, irmãos, quando nós começamos a pagar o seminário desse menino, que era um menino, tinha 17 anos, nós nunca imaginamos que a nossa igreja chegaria tão longe através da vida deles. E eu digo para os irmãos, essa visão que Deus nos deu, eu digo nos deu porque é nossa, porque vocês também trabalham assim, de investir em missões, de investir na África, de investir na Índia, de fazer campanha, isso, vender isso para levantar, eu aprendi com o pastor Sobrinho. Aprendi com ele, porque é um homem que 50% do que entrava na igreja dele, ele investia construindo igrejas no sertão. Isso é muito raro. Isso é muito raro, irmãos. Para a glória de Deus, eu já contei, muitos de vocês estavam. Eu liguei para ele há 2 semanas atrás, precisávamos de $500 por mês para podermos abrir a ONG, e ele disse, irmão, a partir deste mês eu vou mandar $400 todo mês. E o dólar no Brasil está lá em cima, né? Só que tem que comprar o terreno. Ele disse, olha, tem uma casa na praia que Deus me deu, mas eu vou vender.
e vou comprar o terreno e vamos construir esse orfanato para a glória de Deus. Ele disse, eu já tenho outra casa, eu não preciso mais de uma casa para morar. Coisa linda, não é, irmãos? Isso é fazer discípulo. E esse exemplo, para mim, é muito importante. Ele é um homem que está com 75 anos, Hideaki. Está terminando o ministério dele. Não é? Eu tenho muito a seguir, muito, com a graça de Deus. E esses exemplos são muito, muito importantes. Então, perceba as pessoas que têm dom. E saiba, nós somos um corpo. Deus pode colocar para servir numa outra dinâmica. Talvez existem alguns... Hoje a Giza está servindo no ministério infantil. Talvez há um ano atrás ela nunca se imaginaria à frente desse ministério. Se imaginaria, Gi? Não é? Mas Deus colocou. E se não tivéssemos ninguém? Deus preparou na ausência deles, na Índia. Não é? Então, é muito importante. Invista na vida de pessoas. Você pode dizer isso para o seu irmão, invista na vida de outras pessoas. Não é? Vamos lá. Preparação espiritual. Preparando para liderar. Observação. Através da conversa com João em Mateus. Vamos lá? Mateus 3, 13 ao 17. Diz o texto sagrado. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui Jesus demonstrou dois atributos significantes para um líder que serve. Então, quantos querem ser líderes que servem para a glória de Deus? Digam amém. Amém. Amém? Se você é casado, pode dizer amém, meu irmão. Não tem como fugir, não. Primeiro, Jesus validou e afirmou o apóstolo João em seu ministério e o colocou na posição de fazer exatamente aquilo pelo qual ele mesmo pedia aos outros. Ele mesmo pediria aos outros, não? Ok? Um verdadeiro líder que serve jamais pediria para uma pessoa fazer algo que ele mesmo não. Amém? Vocês entenderam a dinâmica? Ou seja, Jesus respalda, Jesus reafirma o ministério de João. É muito importante isso. E ele se submete ao batismo de João, vindo da parte do Senhor. Jesus, ele cumpre os princípios da lei, os princípios da Escritura. Jesus demonstra coerência no exercício da sua liderança. Então é muito importante, líder, em todo tempo, se autoexamine. À medida que o conhecimento vai crescendo, Humberto, junto com o crescimento de conhecimento, cresce também o nosso senso crítico. Eu não vou criticar o que eu não conheço, não é? Eu não posso dizer se um projeto da NASA, um projeto de astronomia está bem feito. Eu não conheço, eu sou leigo, não posso opinar. Mas a partir do momento que eu passo a ter conhecimento, eu não posso analisar de modo perspicaz um site. O Mateus já pode, ele tem conhecimento, ele analisa, olha, falta isso, falta aquilo, tal. Ele observa detalhes que, para todos nós aqui, passaria em branco. Por quê? Porque ele estudou, pesquisou, se dedicou e tem dedicado um bom tempo a isso especificamente.
Então, à medida que o nosso conhecimento cresce, nosso senso crítico também cresce. Mas, em primeiro lugar, se autoexamine. Se autoexamine. Sabe por quê? Seus liderados te observam. Eles te observam em tudo. Alguns com a motivação nobre, outros não. Outros com motivação só de te achar pisando fora da faixa mesmo. E olha, começa com o ministério infantil, viu? Ministério infantil, vocês pensam, são as crianças, a Giza e o que hoje estão imunes. Ou os adolescentes, a Carol está imune. Está imune, Carol? Mas não está mesmo. Não está. Então, em todo tempo, se autoexamine. Autoavalie sua liderança. Isso é muito, muito importante. Tenha pessoas próximas que possam ser sinceras com você. Não é? Pessoas confiáveis. Não é? Só, olha, ficou bom? Ficou bom, Carol? Você acha que precisa melhorar nisso? Não é? Por favor, fale a verdade, sem se ressentir. Um bom líder, ele é aquele que sabe ouvir uma crítica construtiva. Se você não sabe ser criticado, você não pode ser líder. A começar pelos nossos filhos. Se nós intimidamos os nossos filhos, eles nunca vão ser sinceros conosco. Eles vão ter medo, eles vão calar, mas nós não teremos a verdade. Ainda que eles estejam equivocados, mas é muito importante nós darmos a eles esse espaço para serem ouvidos. Quando um líder é tentado, olha aqui, é bem interessante isso, pelas três tentações mais universais e poderosas, ele irá enfrentar. Mateus 4, de 1 a 11, nós conhecemos o texto, mas vamos reler o texto. Mateus 4, de 1 a 11. Pode ler, Gi? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Irmãos, nós já vimos esse texto, e vimos que Jesus, em todas as três tentações, há oculto aqui a tentação em um único aspecto, não é? Qual que é? Nós já trabalhamos esse texto. Orgulho. Orgulho. Então, mas ele se desdobra em dinâmicas distintas. Em primeiro lugar, Satanás tenta Jesus em buscar, vamos ler juntos? Gratificação instantânea. Ou seja, Jesus estava com fome, Gogô. 40 dias sem comer, irmãos. Imagina o que é isso. 40 dias sem comer. E aí ele diz: olha, se você realmente é filho de Deus, transforma, não é? Transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer isso? Inquestionavelmente.
mas Jesus iria usar o poder para gratificar a si mesmo instantaneamente. Como, de um modo prático, um líder pode usar o poder que ele tem para gratificação ou gratificar-se instantaneamente? Vamos lá. Eu quero que vocês apliquem isso à realidade da igreja. Um líder de música. Vamos lá, já que eu peguei a música. Fazendo com que a liderança dele possa ser uma chave para ele conseguir algo. Por exemplo, né? Os líderes hoje usam da liderança para conquistar ou para receber algo. Beneficiar a si mesmo individualmente. Sim. A influência que ele tem, né? No caso da música, talvez intimidando, no caso da música, talvez intimidando as pessoas que apelam para que ele possa subir cada vez mais. Reprimindo os outros para que as qualidades dele se sobressaiam. Sim. Ele está gratificando o seu próprio ego. Diga, minha irmã Mara. E usa a igreja para se autopromover. Isso acontece demais, irmãos. Bem, não que um irmão não possa gravar um CD, até pode, mas isso é um caminho tão perigoso, não é? Tão perigoso, irmãos. No Brasil é muito comum, todo mundo grava CD. Todo canto tem cantor com CD. E vai. Eu já chamei alguns irmãos na igreja que cantam, que são bênçãos. Outros eu bloqueei. É um caminho difícil. Vamos lá. Segundo lugar, e aí eu vou pegar um outro ministério. Não é? Segundo, vou deixar o Mateus um pouco de folga. Na segunda tentação, nós encontramos aqui no verso 3. O tentador aproximou-se e disse, se és filho de Deus... 4. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, aqui seria o quê? A busca do aplauso. A busca o uso, se aplicaria muito mais o uso impróprio e desejo de mais poder. Por quê? A liderança não foi dada, o poder de Deus não foi dado para tentar o Senhor. A liderança não foi entregue para ser utilizado de modo inadequado. Quando um líder usa inadequadamente a sua liderança? Para ser elogiado, para sobressair, entra na questão para se autopromover. O que mais? Vamos lá. Isso daí já é mais uma questão de falta de coerência, não é? Hipocrisia, exige algo que não faz. Mas quando um líder, Maurício, pode abusar também? Ou faz um uso inadequado? Quando ele é autoritário. E alguém autoritário geralmente faz o quê? Como é que um autoritário trata os outros? Menospreza, humilha. Sim, ele desdenha. Tem algo pior do que menosprezar e desdenhar dos outros? Vocês já viram isso acontecendo? Isso entra na questão da motivação. Não é? Se a motivação é a glória de Deus, entendeu? Agora, se a motivação é mostrar que eu sou bom
o que eu sei, e que o que eu faço é bom e que o que os outros fazem não presta, aí é orgulho e uso impróprio, não é, do poder. Isso não quer dizer que a Carol, como uma líder, ela não possa, de alguma forma, pontuar uma ação do André, não é? Mas tudo isso requer o quê? Coerência, tudo bem, verdade. Em primeiro lugar, Carol vai fazer o autoexame. Como é que eu estou, Senhor? Não é? Como é que está meu ministério? Como é que está minha casa? Senhor, alguma trave no meu olho? Senhor, algum argueiro? Senhor, tem alguma coisa aqui? Abre os meus olhos para que eu possa me ver, não é? Abre os meus olhos, porque muitas vezes, Sidney, o orgulho não deixa que nós nos vejamos como nós realmente somos. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado com isso, Diego, não é? Senhor, faz com que eu me veja. E aí, em segundo lugar, depois dessa autoanálise, aí sim eu vou poder chegar, ou a Carol vai chegar, André, meu querido, será que isso daqui não poderia ser feito dessa forma? A maneira que se aborda é muito importante. A Bíblia diz, minha irmã Lume, que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Agora, se Carol já chega debochando para o André pode estar errado, mas ele já vai se irar, não é, Alex? O que essa menina está debochando de mim? Se converteu tem 5 anos. Não, 4, né? Já aumentei um, arredondei. Se converteu tem 5 anos. Aí ele já vai, às vezes a natureza humana já quer sobressair. A postura não é essa. Mas é difícil, então eu posso pontuar. E todos podem. Mas é a maneira como nós fazemos, não é? E a questão que o Gogô falou, a coerência, não é? Será que as pessoas olham, não, poxa, Carol não é perfeita, mas eu vejo nela uma menina que busca agradar a Deus. Eu sei que ela quer o melhor. O André, por mais que fique ali no orgulho humano, se contorcendo, depois ele vai parar, Leandro vai pensar e dizer, não, tem isso. Mas como mais um líder pode usar inadequadamente a sua liderança? O André e depois você. Não? Diga, Matheus. Às vezes, havendo incoerência da parte de quem nos faz uma crítica, ou a pessoa não tendo um respaldo de vida ali limpo e transparente. Pode ser a mula de Balaão falando? Pode ser. Mas, mesmo assim, um líder deve, de alguma forma, analisar o que essa pessoa diz. Sempre. Não? Sempre. Mesmo sendo que eu já recebi muitas críticas que eu simplesmente ouvi, falei, Deus abençoe e não dei ouvido, porque era totalmente inútil para mim, no ministério, mas muitas críticas que, às vezes, não de pessoas que sejam da área, ou às vezes tenham uma vida sem aquele respaldo. Às vezes as pessoas podem ter alguma área meio obscura na vida cristã e ter alguma crítica construtiva, não? Sim, nós somos, e principalmente a ideia de igreja é de nós somos um corpo. Até o Luquinhas, que aqui é o adolescente mais jovem, não, o Luquinhas e a Mitier, não é? São 12 anos vocês têm? 12 anos, não é? Até eles, mesmo sendo os mais novinhos, eles podem ser um instrumento de Deus para chegar e me fazer uma admoestação. Dizer, pastor, será que isso aqui não está legal? E aquilo na inocência deles pode me dar uma luz de algo que eu preciso agir e mudar. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir, não é? Sempre prontos para ouvir. Não me canso de dizer isso, Milagres. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas é importante, eu já falei,
um líder precisa ser, Humberto, um bom ouvinte. As pessoas, elas precisam perceber que você ouve com atenção. Porque é muito perceptível quando você está falando com alguém que a pessoa está ouvindo. Que está ouvindo porque tem que ouvir por educação. Quem consegue perceber isso com facilidade? Não é? E eu já falei isso recentemente. Até quando você discorda, discorde com sinceridade. Diga, olha, não vou te dar uma folga, né? Olha, Keiko, me perdoe, minha irmã, eu não consigo enxergar isso. Mas vamos orar, não é? Ore por mim, e vamos para a Escritura. Não é? Vamos tentar discutir isso biblicamente. O que a Bíblia diz? Olha, Keiko, e para que Keiko ainda, por mais que discorde, ela possa ver que eu, sinceramente, discordei dela. Isso é difícil, é um caminho de maturidade que nós temos que trilhar. Oi? Ixi, com a Keiko já discordei demais, né? Com muita sinceridade, né, Keiko? Hoje eu creio que ela se harmonizou mais a nossa visão, não é? Depois de quase 5 anos congregando conosco, não é? Difícil para quem vem de um contexto de uma outra igreja, cheia de pressupostos. Acho que hoje você não discorda tanto de mim, né? Só um pouquinho, né? Vai falar na frente da igreja? Quando você começa o seu tempo de liderança, lembre-se que a qualidade do seu serviço será um resultado direto de sua preparação espiritual. E aí eu finalizo, Fábio, com isso, não é? Um irmão me perguntou algo, e eu vou finalizar com essa fala. Essa semana, mas pastor, por que às vezes um líder não cuida dessa área de ação do seu ministério? Como pode negligenciar tão abruptamente? Eu disse para esse irmão o seguinte: meu irmão, se um líder não cuida nem da sua vida devocional, como ele vai cuidar do ministério que ele foi, ou da ação que ele foi confiado? Se eu não cuido nem da minha vida de oração e leitura bíblica, que é a coisa mais básica de um crente, a primeira obrigação de um crente, quando se converte, é ler a Bíblia e orar. Não é isso? Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer quando me converti. Era ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Se eu não tenho fogo no meu coração ardendo para conversar com Deus, eu não vou ter o fogo no meu coração ardendo para servir a esse Deus. Servir a esse Deus sempre vai ser um peso para mim. Sempre. Mas, se eu começo, Senhor, derrama amor no meu coração para ler Tua palavra. Senhor, dá-me prazer para estar. O desejo de servir vai ser instantâneo. E é por isso que eu finalizo dizendo que Deus realmente nos chamou para que no ano de 2015 seja um ano de despertamento e renovo espiritual para a nossa igreja. A partir do momento que nós nos deleitamos na Escritura, na oração, a nossa liderança vai fluir, porque nós vamos ouvir a voz do Espírito em nossos corações. A palavra de Deus diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve seguir. Às vezes nós ficamos perdidos porque nos falta comunhão, intimidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você é líder sobre a sua família. Ache tempo em qualquer lugar, mas se prepare espiritualmente para a sua liderança. Se prepare. Como eu vou formar homens? Como eu vou fazer que Asaf seja um homem que ama a Deus, se ele não vê esse amor na sala da minha casa e no meu quarto? Não tenho como. Eu vou fracassar. Eu posso ensinar muito bem, ser um bom orador, impressionar as pessoas, mas nós não conseguimos impressionar ninguém
que nós convivamos se não for através do exemplo. Que Deus nos ajude. Vamos colocar de pé. Ah, Deus, santo e poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma o meu coração. E como Davi orou, Senhor, eu oro, e os teus filhos oram, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, sonda-nos, prova os nossos pensamentos. Ó Deus, ajuda-nos a sermos cuidadosos, zelosos, com a liderança que o Senhor nos confiou. Quase todos aqui são líderes, temos pouquíssimos que não são, porque a maioria esmagadora são casados. Ah, Deus, foram chamados a servir. Por isso, ajuda-nos. Aqueles, Senhor, que precisam de orientação sobre onde servir na tua casa, ou como servir, que o teu Espírito venha conduzi-los. Mostra o caminho, dizendo: é este o lugar, meu servo, é este o lugar, minha serva, e que estes teus filhos possam servir com toda a alegria e entusiasmo na alma. Que nós possamos suportar as dificuldades, em amor suportar uns aos outros. Sabemos que os defeitos são instrumentos do Senhor para sermos aperfeiçoados através da vida uns dos outros. Ó Deus, obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga: tenha um ótimo fim de semana.